Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 a 27, que diz assim, vamos ler? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Glórias a Deus. Irmãos, como sempre a palavra de Deus nos traz ensinamentos. Aqui é o caso de Naamã, que foi pedir para Eliseu para que o curasse. E Eliseu mandou que ele fosse ao rio, tomasse banho 7 vezes entrasse no rio para ser curado. E Naamã até questionou, né? Porque tem tantos rios melhores, por que eu vou entrar nesse rio? Mas não é o que vamos focar hoje. E Naamã, depois de curado, ele quis dar ofertas a Eliseu. Mas Eliseu disse: não quero nada. Um exemplo para nós. A Bíblia fala: de graça recebeis, de graça dais. Quantas vezes, ou algumas vezes, somos chamados para pregar em outras igrejas e é recolhido ofertas para nós. Eu fui uma vez em uma igreja que estava começando a construção, estavam com muitas dívidas, e naquele dia recolheram as ofertas. E assim que eu terminei de pregar, vieram dar as ofertas para mim. Eu falei: bom, de graça recebeis, de graça dais. Não vou cobrar para pregar a palavra de Deus e nem vou aceitar essa oferta. Então eu disse ao pastor: pastor, pegue essa oferta, por favor, e coloca na construção. Eu não estou cobrando para dar a palavra. Agradeço muito o Senhor de recolher essa oferta, mas é para a igreja. Coloca na construção. E ele agradeceu muito. Foi isso que Eliseu fez, em outras palavras. Eliseu fez a obra de Deus, mas não cobrou para fazer a obra de Deus. E hoje muita gente faz a obra de Deus, mas cobra valores para poder fazer a obra de Deus. Cobram para orar, cobram para que Deus cure, porque não é Eliseu que curou. Não foi Eliseu quem curou. Não somos nós quem curamos. Quando nós oramos e alguma pessoa é curada, é Deus quem cura. É o nosso Senhor e Salvador, é o poder de Jesus que vem sobre aquela pessoa e cura, junto da nossa oração de fé. Mas não somos nós que curamos. Então, quem teria que receber essa oferta, se fosse receber, seria Deus, não nós. Nós não curamos ninguém, nós somos meros instrumentos. Isso que Eliseu fez, ele não aceitou. Ótimo, teria que acabar aí. Mas Geazi é o moço que servia Eliseu. Muito ganancioso, foi e pediu
a oferta em nome de Eliseu, como se Eliseu tivesse se arrependido, ou como se, que ele disse aqui, chegaram os profetas, né? E eu preciso do dinheiro, preciso da prata, dos vestidos. Ele usou o nome de Deus, o nome de Eliseu, perdão. Então, além de ele agir com mentiras, ele usa o nome de Eliseu. Ele faz um pedido para si, atribuindo a Eliseu, como se Eliseu tivesse pedido. O espírito do engano, o espírito da mentira agiu em Geazi. Ele se deixou levar pela ganância, foi lá e pediu. Quantas vezes nós não queremos algo? Isso também já aconteceu comigo. Eu falei, não, eu não quero. Houve um caso que um radinho meu levei para consertar, o senhor foi assaltado. Diz ele que foi assaltado, se foi ou não, não sei. Há muitos anos atrás ainda, eu era adolescente. Então eu falei, bom, se o senhor foi assaltado, ele falou, vou te pagar. Eu falei, não quero que me pague. Depois eu soube que outra pessoa foi lá e pegou dinheiro em meu nome. Exatamente como Eliseu. Irmãos, aqui quando Geazi vai atrás daquele homem, ele ainda usa o nome do Senhor. Eis que meu Senhor impediu Sírio Naamã que sua mão desse alguma coisa e trazia. Porém, vive o Senhor, ele ainda usa o nome de Deus. Vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Ó, espírito da ganância. E usa o nome de Deus em vão. Vive o Senhor que eu vou lá. Eu vou pegar. Quantas vezes nós usamos o nome de Deus em vão? Quantas vezes nós nos deixamos levar pela ganância? Nós temos que ser vigilantes, irmãos. Nós temos que procurar ser prudentes. Porque às vezes um segundo, um ato nosso, um ato que praticamos, nós colocamos por terra todos os mandamentos de Deus. Nós nos afastamos da vontade de Deus. E aqui, Geazi, quando fez isso, ele se esqueceu que a própria palavra de Deus disse: o que plantarmos, colheremos. Colhemos até o que não plantamos. Muitas vezes acontecem coisas para nós que nós nem sabemos de onde vem, porque nós não demos causa a isso. E Deus diz que a maldição sem causa não prosperará em nossas vidas. Não é? Então, mas acontece. Acontece coisas que nós não fizemos, nós colhemos, sem termos plantado. Imagina quando plantarmos. A palavra de Deus diz que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Geazi não se atentou para isso. Então Geazi vai e corre atrás do moço e usa o nome de Eliseu para receber a oferta que Eliseu não quis receber. Se Eliseu tivesse recebido aquela oferta, ele estaria anulando a obra de Deus. Não que Naamã ficaria doente, mas estaria anulando todo o propósito. Seria como se Eliseu tivesse curado. Eu fiz e eu estou recebendo a paga pelo que eu fiz. Não, Eliseu não. Ele sabia que a cura não foi ele quem fez. Ele foi um mero instrumento, um servo de Deus, obediente a Deus. O servo que Deus usou, o instrumento que Deus usou. Nós precisamos ter consciência disso. Nós somos meros instrumentos na mão do Senhor. Quando há curas, quando há libertações, quando há transformações, mudança da situação, sendo nós instrumentos, nós somos só instrumentos. O agir é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus. Nós temos que ter essa consciência. E Eliseu teve, mas Geazi não. Geazi se deixou levar pelo espírito da ganância. Primeira coisa, a ganância. Ele quis tirar vantagem sobre a cura que Deus realizou através de Eliseu. Então ele foi lá e pediu em nome de Eliseu. Além disso, ele usou o nome de Eliseu. Quando Naamã disse, vai tudo bem? Ele falou, tudo vai bem. Meu Senhor me mandou, meu Senhor era Eliseu. Mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dos mancebos, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, talentos de prata e 2 mudas de vestido. Então, aqui, ele deixou o espírito da mentira, o espírito do engano, tomar conta dele também. Além de ele usar o nome de Eliseu, como se Eliseu estivesse pedindo a oferta, ele aí inventa uma história. Um abismo chama outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. E nós vamos nos perdendo nas mentiras que contamos.
Quando contamos uma mentira, automaticamente temos que fazer outra mentira, praticar outra mentira, trazer outra mentira para sustentar aquela primeira mentira que nós fizemos, que nós praticamos. E foi o que aconteceu com Geazi. Eliseu me mandou aqui. Eu vim em nome do meu Senhor, eu vim em nome de Eliseu, a mentira. E aí ele tem que construir uma história. Por que ele estava ali? Por que Eliseu disse que não queria e agora está pedindo? Ele teve uma outra mentira. Um abismo chama outro abismo. E assim, Naamã, que estava feliz, estava contente, queria agradar Eliseu, queria mostrar a sua gratidão, ele não se opôs, nem questionou. Mas por que Eliseu não queria agora, e agora não queria antes e agora quer? Porque Naamã construiu uma mentira sobre aquilo. Temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos. Muitas vezes ouvimos uma história tão perfeita, e com aparência de verdade, mas é uma grande mentira. É uma grande mentira. Porque as pessoas, infelizmente, o ser humano não tem dificuldade nenhuma para usar a mentira, para apresentar a mentira, como se fosse verdade. Constrói uma história e acha que pode usar, mesmo sabendo que é mentira. Mesmo o ser humano sabendo que aquilo é mentira, ele não hesita em usar. E a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. E quem sabe que que Geazi estava mentindo? Quem sabe que aquela pessoa está mentindo? Ninguém. Só Deus e o próprio Geazi. Só Deus e o próprio Geazi sabiam. E Geazi não se preocupou, não hesitou em inventar essa mentira. Temos que ter esse cuidado, irmãos. Às vezes a aparência de verdade é uma grande mentira. E nós nos deixamos levar por essa mentira. E Geazi, sabendo que era mentira, ele não hesitou. Ele se manteve na mentira, como se verdade fosse. Então aqui quando o Naamã, todo agradecido, muito grato, muito contente, recebeu um grande presente, um milagre, ele recebeu a cura, é um milagre. Ele nem questionou, ele simplesmente deu a oferta. E Geazi pegou, chegou em casa e guardou a oferta. E quando uma mentira chama outra mentira, um abismo chama outro abismo. Primeira mentira, Geazi disse que Eliseu o mandou até lá. A segunda mentira, os profetas tinham vindo e Eliseu precisava da prata, dos vestidos. E a terceira mentira ele pratica diante do próprio Eliseu. Aqui, Geazi. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor, colocou-se diante de Eliseu, ficou face a face com Eliseu. E Eliseu questionou: de onde vem Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Olha outra mentira, a terceira mentira, para sustentar todas as mentiras anteriores. A mentira é um engodo. A mentira nos envolve. E uma mentira sempre necessita de outra para sustentá-la, e aí necessita de outra, e a mentira vai, sem limite. E diante do próprio Eliseu, mesmo Geazi sabendo que Deus falava com Eliseu, que Deus dava revelações a Eliseu, que Deus dava ciência de fatos a Eliseu, que Deus deu sabedoria a Eliseu, ele não hesitou, não teve receio de mentir para Eliseu, como se fosse verdade. Às vezes, quando praticamos a mentira, ela se torna tão real na nossa mente, na nossa vida, que nós passamos a acreditar que a verdade a sustentamos a qualquer preço. Mas um dia a conta chega. Porque nós podemos mentir para quem quer que seja, nós podemos mentir para juízes, nós podemos mentir para advogados, nós podemos mentir para médicos, nós podemos mentir para os nossos pais, nós podemos mentir para uma congregação, nós podemos mentir para os nossos chefes, nós podemos mentir para a família, mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. E Deus é misericórdia, mas também é justiça. E a palavra de Deus nos adverte: o que plantarmos, iremos colher. E a palavra de Deus diz que a mentira não se sustenta, ela não dura para sempre. Um dia o que é feito em oculto será demonstrado às claras. É a palavra de Deus.
E aquele disse que não foi em lugar nenhum. Aí Eliseu responde para Geazi, quando ele fala, eu não fui para parte alguma. Eliseu disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Ele falou, você não sabe que Deus me revela as coisas? Que Deus não me deixa ser enganado, confundido e envergonhado? Irmãos, essa é uma verdade para nós. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que sustentar a verdade a qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós temos que praticar a verdade, não dar lugar para mentira. Porque o nosso Deus não nos deixa ser enganado, confundido ou envergonhado. Se nós estivermos na verdade, alicerçados na verdade, o Senhor estará conosco. O Senhor resolverá a situação. O Senhor não nos deixará ser enganados, confundidos e envergonhados. Então Eliseu colocou, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestidos, olivais e vinhas e ovelhas e bois dos servos e servas? Ele falou, você precisava fazer isso? Você viu o que você fez, Geazi? Você acha que Deus não me revelaria? Você acha que Deus não me daria ciência? O mesmo Deus que falou para Eliseu o que Naamã deveria fazer para ser curado, porque Deus iria curá-lo, foi o Deus que não deixou Eliseu ser enganado, não deixou Eliseu ser envergonhado. E aí, o que acontece? Geazi colhe o que plantou, por causa da ganância, por causa da mentira. Geazi paga um preço muito grande. Irmãos, quando damos lugar às coisas que não vêm de Deus, às coisas que vêm de Satanás e seus demônios, o pai da mentira é o diabo, Deus disse. A palavra de Deus nos afirma isso, o pai da mentira é o diabo. Então não podemos achar que uma mentirinha pequena não vai fazer tanto efeito quanto uma grande. A mentira sempre tem efeito desastroso, sempre, seja ela pequena ou grande, o efeito é desastroso, irmãos. E o primeiro a colher o efeito dessa mentira somos nós. Talvez não primeiro, mas cedo ou tarde nós vamos colher as consequências dessa mentira, queiramos ou não. Aí Eliseu disse, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, Geazi saiu diante de Eliseu, leproso, branco como a neve. Olha o que Geazi colheu. Por causa de pratas, 2 medidas de pratas, 2 vestidos. Não foi por causa disso. Foi por causa da ganância, da mentira. Foi por causa dos atos dele. Os atos de Geazi o levaram a sofrer eternamente com lepra. E a sua descendência aqui, ó, a tua semente, a lepra não só atingiu a Geazi, como aos filhos dele, a semente dele. Irmãos, a mentira não se sustenta. A mentira não deve fazer parte de nossa vida. É para isso que nós trazemos em nós o Espírito Santo, o Espírito do arrependimento. Se por acaso praticarmos esse ato, imediatamente nós temos que nos arrepender e consertar. Por que nós, seres humanos, não queremos, não temos vontade, não nos esforçamos para consertar nossos erros? Por quê? Para não sofrer o dano? Ora, se nos mantivermos no erro, na mentira, o dano será ainda maior. Talvez se Geazi chegasse e falasse com Eliseu, falasse, Senhor, eu estou precisando disso, eu gostaria disso, eu posso pedir? Na mesma hora que Eliseu falou, não quero nada. Ele falasse assim, Senhor, mas eu estou precisando. Só deixa eu pegar uma medida de prata. Talvez Eliseu falasse assim, olha, Naamã, não pela cura, porque a cura veio de Deus. Mas se lhe for por bem,
dá alguma coisa, dê a esse, em benefício a ele, e não a mim. Ele poderia falar isso, mas Geazi não. Ele deixou o espírito de enganância, o espírito do engano tomar conta dele. E aí o espírito da mentira. E foi, apresentou uma mentira, Eliseu me mandou. Aí apresentou outra mentira, os profetas vieram. Eliseu precisa. Se o Senhor puder dar isso para sustentar os profetas, para servir aos profetas. Aí depois a terceira mentira, face a face de Eliseu. Eu fico pensando, quando eu comecei a advogar 39 anos atrás, 38 anos atrás, 38 anos, as pessoas não mentiam diante do juiz, não era muito difícil. Claro que sempre tem uma outra mentira, mas era muito difícil, tinha um respeito. Hoje as pessoas mentem olhando para o rosto do juiz. Hoje as pessoas mentem olhando para o nosso rosto, para os nossos olhos. Irmãos, como é duro isso, como é duro. E Geazi não foi diferente. Ele de frente para Eliseu, ele falou, eu não fui para lugar nenhum. Mas Deus não deixa os seus filhos serem enganados. Uma oração que eu sempre fiz em minha vida, Senhor, não me deixe ser enganada, confundida ou envergonhada. E Deus sempre revelou as coisas para mim. Sempre. Tive um caso de uma moça que trabalhou na minha casa e furtou as minhas coisas. Furtou. E eu em casa com ela. Mas ela tirava o lixo para colocar na lixeira. Só que não era lixo que tinha ali no saco de lixo. Eram os meus pertences. E um dia, ela está em casa, eu vou fechar a porta para ela ir, e Deus falou comigo, olhe a despensa, filme a despensa. Aí eu olhei, filmei o que tinha lá, Deus mandou, eu fiz. No outro dia, na outra semana que ela veio, que ela trabalha uma vez por semana, ela foi embora, eu fechei a porta e esqueci daquilo. Aí Deus falou comigo, olhe a despensa. E aí quando Deus falou filme, eu coloquei as coisas assim, num certo modo, assim que eu visse. Aí eu vi que estavam faltando coisas. E aí eu fui rever as câmeras da minha casa. E aí eu vi que ela tinha levado forno elétrico, tinha levado panela elétrica de arroz, tinha levado muitas coisas, muitas coisas. Coisas novas sem uso. Porque Deus não nos deixa ser enganados. Deus não nos deixa ser envergonhados. Tudo, tudo, Deus nos mostra, Deus nos revela. Busca isso de Deus. Comece a orar assim, Senhor, não me deixe ser enganado, não me deixe ser envergonhado, não me deixe ser confundido. E Deus vai mostrar. Tudo para mim Deus mostrou. Tudo que eu pedi para Ele, Ele mostrou. Irmãos, Deus disse, e se Deus disse, Ele cumpre. Não seremos enganados, não seremos envergonhados, não seremos confundidos. Então não importa o que façam contra nós. Mas também precisamos ver o que nós vamos fazer. Quais os nossos atos. Não podemos dar lugar ao espírito de engano. Não podemos dar lugar ao espírito de mentira. E precisamos saber que a partir do momento que nós usamos uma mentira, nós vamos ter que praticar 2 ou 3 mais para uma sustentar a outra. E isso se torna um vício. Hoje eu minto para sustentar isso, amanhã eu minto para sustentar isso. E vai, se torna um vício, se torna um hábito. E a mentira não se sustenta. O que é feito às escuras é revelado às claras. Essa passagem de Naamã é muito bonita. Muito bonita. Se nós lermos os versículos anteriores, tem muitas lições aqui para nós. Mas hoje, orando, pedi a Deus que me desse a revelação do que eu deveria pregar. E Deus me fez atentar para essa passagem. Geazi deu lugar ao espírito de ganância, ao espírito da mentira. E a partir do momento que ele deu lugar ao espírito da ganância e da mentira, esse espírito o envolveu de tal maneira que ele ficou entrelaçado, perdido na mentira. E quando era a hora dele falar a verdade, diante do seu senhor de Eliseu, ele não conseguiu.
ele já havia sido envolvido pelo espírito de engano e da mentira. Tomemos cuidado com os nossos atos, para não sermos envolvidos pela mentira, porque pode ser um dia que nós não consigamos mais sair da mentira. E às vezes o hábito de mentir faz com que as mentiras se tornem verdade para nós. Nós falamos, nós sustentamos a mentira como se fosse uma verdade. E Deus sabe que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Muitas vezes com a mentira nós podemos enganar todos que estão ao nosso redor, mas Deus sabe que não é a verdade. Lembra disso? E é a Deus que nós vamos dar conta. Muitas vezes com a mentira nós prejudicamos alguém. E a pessoa até prejudicada e sofre o dano. Sofre o dano com a nossa mentira. Mas a Deus nós vamos dar conta. Irmãos, é um grande ensinamento essa passagem de Geazi, de Eliseu e de Naamã. Cuidado com o espírito de ganância. Cuidado com o espírito da mentira. Cuidado o que você fala para o seu Senhor. O Senhor dele aqui, não digo Senhor Deus, o Senhor a quem ele Geazi servia a Eliseu. Hoje nós servimos a Deus. Deus é o nosso Senhor. E muitas vezes quando nós lançamos uma mentira sobre alguém, sobre alguma situação, nós achamos que estamos mentindo só para aquela pessoa, só em face daquela pessoa. Irmãos, nós estamos mentindo para Deus. Não mentindo para Deus porque Deus sabe toda a verdade. Mas nós estamos saindo da vontade de Deus, nós estamos entristecendo a Deus. Nós estamos dizendo para Deus, Deus, nessa situação eu não vou praticar a sua palavra. Eu sou teu servo, eu vou te servir, mas nessa situação eu não vou praticar. Essa situação eu vou dar lugar ao diabo, que é o pai da mentira. Eu vou usar a ferramenta do diabo. Eu vou mentir. Eu vou mentir. Não vou usar a sua ferramenta hoje. Não vou usar o seu instrumento, Senhor. Não vou estar na sua vontade, mas vou dar um lugarzinho para o diabo, porque eu vou usar o instrumento dele, a ferramenta dele. Já pensou como é grave isso, irmãos? Não há mentira pequena e grande. E quantas vezes eu vi pessoas mentindo como se fosse verdade. Pessoas que chegam diante do juiz e falam mentira, como se fosse verdade, sem nenhum medo, irmãos. E muitas vezes, judicialmente, até não é descoberto, não tem maiores consequências. Mas quando chegar diante de Deus, haverá consequências. Quando essa pessoa começar a colher o que plantou, ela vai voltar a esse ato que ela praticou e lembrar de que ela deu lugar ao espírito da mentira, ao espírito do engano. Geazi, toda vez que ele olhava em seu corpo e via aquela lepra, ele lembrava do dia que ele deu lugar ao espírito do engano e da mentira. Irmãos, a mentira não se sustenta. A mentira pode prevalecer por um pouco de tempo, mas chega a hora que ela vai se voltar contra nós mesmos. Amém? Passei do tempo hoje, esqueci. Passei muito tempo, mas vale a pena. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Um final de semana muito, muito, muito abençoado. Bom ter você comigo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.